Por que seu paciente não consegue emagrecer? Vários exemplos de pacientes que nos procuram dizendo: eu faço tudo certinho, eu não saio da dieta, como cada vez menos, mas eu não consigo emagrecer. E onde pode estar esse problema? O principal problema deles é a questão do estresse. O estresse está relacionado ao hormônio cortisol, e o hormônio cortisol é um hormônio glicocorticoide. O glico vem do quê? Da alteração do metabolismo causada nos carboidratos pelo cortisol. Cortisol alterado por períodos longos altera a minha sensibilidade à insulina, que é um hormônio que causa armazenamento de energia. Muito tempo de estresse, grandes chances que a gente tenha uma alteração desse hormônio insulina, que muitas vezes a gente não vê nos exames normais, pelo menos o exame de insulina em jejum. Pode ser necessário, inclusive, o exame de curva de insulina, para a gente ver essas alterações da insulina que podem estar causando uma dificuldade de perda de peso. O que mais esse paciente pode ter? Outras alterações hormonais, além da insulina, dos hormônios tiroidianos. Os pacientes que têm hipotireoidismo subclínico, porque é mais difícil de diagnóstico, têm uma dificuldade de queima de energia, porque o hormônio tiroidiano tem receptores em todas as células do meu organismo. E por isso ele que seria como se fosse um acelerador do gasto energético. Esses pacientes às vezes têm o hormônio TSH, o tiroestimulante, num valor normal, e por isso passa desapercebido esse hipotireoidismo subclínico. Algumas dicas para você fazer diagnóstico do hipotireoidismo subclínico: alterações do colesterol. Esses pacientes também têm muita alteração de hábito intestinal. Tem que se pesquisar tireoide e não se contentar com os resultados de exames laboratoriais dentro do esperado para o laboratório. O exame laboratorial é apenas um pilar do diagnóstico. O paciente é um ser global, então a gente precisa avaliar tanto os exames, mas também a queixa e a história clínica do paciente. Perda de energia, diminuição do vigor durante o dia. Esses pacientes você pode usar uma medida simples, tem seu paciente, seu aliado, porque ele também vai ter uma responsabilidade nesse processo, é medir a temperatura quando acorda. Primeira coisa, antes de sair da cama, colocar um termômetro e medir essa temperatura por mais ou menos 10 dias consecutivos. Esses pacientes, se mulheres, têm que fazer isso longe do período fértil, porque a gente sabe que isso ocasiona uma alteração de temperatura. No caso das mulheres, pedir depois que menstruou, já começar a fazer essa medição. Esses pacientes têm que medir essa temperatura no primeiro momento do dia. E essa temperatura você vai fazer uma média. Se der uma média menor que 36,5, isso já é patognomônico de uma tireoide não funcionando adequadamente. Essa pode ser uma das causas do seu paciente não perder peso. Essas duas causas são muito importantes. A terceira causa que a gente pouco valoriza é o papel do sono. Pacientes que, apesar de fazer tudo certinho, não dormem bem, tem uma alteração hormonal que favorece o ganho de peso, principalmente relacionadas ao hormônio leptina, mas também há um outro hormônio que se chama orexina. Então eles têm uma exacerbação do apetite. Então, se eu não cuidar do sono desse paciente, dificilmente esse paciente vai conseguir perder peso adequadamente, apesar de estar fazendo tudo direitinho.